tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa make top aí pro Halloween utilizando só produtinhos que você tem em casa. Então se você tá afim de arrasar aí na festa de Halloween com uma make super realista, é só deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e acompanhar comigo. Eu começo o vídeo então de cara limpa, gente. A única coisa que eu fiz foi passar um sérum na minha pele para poder receber a maquiagem e preencher a minha sobrancelha. E para começar essa maquiagem, então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de cola para cílios. Essa aí que eu utilizei é da Yenvy, mas pode ser qualquer outra cola para cílios que seja boa. E utilizei uma latinha de refrigerante, essa é de 220 ml. Dei uma amassadinha nela e vou começar a aplicar, então, a cola na borda de baixo dessa latinha para poder fixar no meu rosto. Vou deixar essa cola aí em repouso para poder começar a dar uma grudadinha. E vou então pegar papel higiênico. Se for duplo o papel, gente, tem que separar as folhas. Vou voltar então e quando a cola estiver assim mais grudentinha, eu vou fixar ela no meu rosto no ponto onde eu quiser, colocar a latinha e vou segurar até secar. Como eu estava com pressa no vídeo, eu peguei o secador com vento frio e apliquei para poder secar mais rápido. Fixada então a latinha no meu rosto, eu vou começar a rasgar então tirinhas desse papel higiênico, várias tirinhas para poder começar a fazer essa pele falsa então em volta. Vou pegar a cola branca, essa cola de escola, um pincelzinho para aplicar a base, esse aí é o língua de gato, e vou começar então a passar em volta da latinha e um pouco no meu rosto essa cola para poder começar então a colar o papel higiênico. Quanto mais irregular você colar o papel, mais natural vai ficar o efeito. E eu vou fazendo isso então cuidadosamente, aplico mais cola em cima do papel, coloco um papel sobrepondo o outro, pegando sempre um pouco no meu rosto e um pouco na latinha, para poder dar esse efeito de que a latinha está dentro do meu rosto. E vou fazer essa aplicação então de mais ou menos de 3 a 4 camadas de papel higiênico no meu rosto em volta de toda a latinha. É importante nesse momento você ir aplicando e tomando cuidado com a latinha no seu rosto. Vocês podem ver que eu fico com a mão segurando ela um pouco, porque se você ficar balançando demais é perigoso a latinha soltar ou então ficar mais bamba na sua pele. Então, enquanto eu tô fazendo a aplicação, eu tomo cuidado com a latinha para ela não desgrudar do meu rosto enquanto eu tô fazendo. Não aconteceu de desgrudar, mas é bom prevenir, né? O seguro morreu de velho. E aí eu vou aplicando então em volta de todo o meu rosto. Se você tiver dificuldade, peça ajuda a alguém para poder te ajudar a fixar nos pontos que você não consegue enxergar bem. E depois eu limpei o restante de cola que ficou no meu rosto excedente. Como eu ainda vou passar a base no meu rosto, eu dei uma limpadinha para tirar o excesso de cola em volta do meu rosto. Voltei com o secador no meu rosto para poder dar uma acelerada no processo, afinal eu precisava terminar de gravar o vídeo para vocês. E comecei a aplicação da base. Eu utilizei uma base mais clara, uns 2 tons mais claro que a minha pele. E o pincel de aplicação de base mesmo, esse aí que eu utilizei foi o Kabuki. E fui aplicando então em volta de todo esse papel higiênico, encostando um pouquinho na latinha também. Por que eu optei por uma base mais clara? Porque quando a gente coloca a base no papel higiênico, junto com a cola, ela tende a ficar um pouco mais escura do que a pele. Então eu precisei colocar uma base um pouquinho mais clara para poder dar o efeito certo. Depois, com o pincelzinho chanfrado, língua de gato pequenininho, eu dei alguns retoques e fui preencher a minha pele com a base certa para o meu tom de pele. No caso, eu estou utilizando a bege 5 misturada com um pouquinho da bege 1. E esses tons que eu estou falando são da Mary Kay. Em seguida, eu vou pegar a minha paleta da Catherine Hill e vou começar a aplicar então o marrom em volta dessa cicatriz para poder começar a dar profundidade e dar o efeito de machucado. Vou aplicando cuidadosamente então com o pincel de esfumar, vou dando umas batidinhas e já vou esfumando. Descolo alguns pedacinhos para poder dar um efeito mais natural nessa cicatriz. E faço então esse processo em volta de toda a latinha, procurando aplicar mais na minha pele do que na própria cicatriz. Em seguida, eu vou passar então para o roxo e vou começar a aplicar do mesmo jeito, esfumando também em volta e sobrepondo esse marrom que eu apliquei anteriormente. Só que agora eu vou começar a estender um pouco mais na minha pele para poder deixar esse roxo numa área maior do que ficou o marrom. E não tem problema se alguns pontos ficarem mais escuros que outros pontos. É até interessante que vai acabar dando um efeito mais natural ainda para sua pele, mais realista.
Vou pegar o vermelho agora e vou começar a aplicar, só que o vermelho eu vou espalhar ele menos, eu vou aplicar igual eu apliquei o marrom e vou passar ele um pouquinho na parte de cima da cicatriz ali pra já dar aquele efeito de pele machucada. E vou passar também em volta de toda a latinha. Finalizando, eu vou pegar então esse marrom de fundo acinzentado e vou passar só em algumas partes que eu quero deixar assim mais arroxeado, com uma aparência de machucado mais escuro. E vou aplicar então, mas não vou aplicar em volta de tudo, é só pontual mesmo em algumas partes. Depois eu vou começar a fazer meu olho, e para deixar o meu olho arroxeado eu começo aplicando o mesmo marrom que eu apliquei primeiro na cicatriz e vou esfumando então ali pro lado da sobrancelha, como se eu estivesse passando uma sombra no olho mesmo, fazendo um fundo de olho. Vou aplicar esse marrom então em todo o meu côncavo e também na minha pálpebra móvel e fazendo o cantinho interno ali do olho para poder dar ar de profundidade, né? Aquele ar de olho machucado. E passo também, gente, abaixo da linha d'água ali rente aos cílios. E também estendo um pouquinho para poder ir unindo com a cicatriz que eu tinha feito. Vou pegar o roxo, vou começar a fazer o mesmo processo com ele, aplicando sobre o marrom e esfumando. E vou fazendo ele também na pálpebra móvel, abaixo da linha d'água e esfumando sentido côncavo e sentido a cicatriz que eu fiz. Vou pegar esse roxo e vou dar uma estendida para baixo ali no meu olho, no rumo onde seria a olheira ali, né, nessa onde eu tenho essa bolsinha, e vou ligando ele ali junto dessa cicatriz. Passando para o outro olho, eu vou maquiar meu olho normalmente, como eu maquiaria se eu fosse fazer uma maquiagem de festa, alguma coisa assim. E eu optei por fazer o olho marrom. Então, eu vou usar o mesmo marrom que eu usei na cicatriz e vou fazer toda a minha pálpebra ali, todo o meu côncavo e minha pálpebra móvel. Mas é opcional. Quem não quiser maquiar o olho, não quiser fazer uma maquiagem normal, pode deixar o olho sem nada. Eu é que optei mesmo por fazer esse olho maquiado, fazer, né, o lado contrário da onde tá machucado. Eu optei por fazer, então, não só o olho, mas todo o rosto é maquiado. E depois que eu passei esse marrom, então, para poder fazer a cor de transição, eu pus um pouquinho de laranja, gente, e tudo usando a mesma paleta da Catherine Hill. Para finalizar, eu passei um pouquinho de sombra com brilho marrom ali no canto interno dos meus olhos. E depois eu comecei, então, a passar um lápis marrom, né, na linha d'água e também rente aos cílios e esfumei. Apliquei também o mesmo lápis no outro olho, gente, para poder dar um efeito mais arroxeado ainda nesse olho meu que estava machucado. Fiz um pontinho de luz ali no cantinho interno do meu olho e apliquei o delineado. Eu fiz um delineado mais simples, fiz um gatinho ali, mas não fiz nada muito elaborado, nada muito exagerado no olho, não. Voltando agora para a pele, eu fiz o contorno do meu rosto, então, na lateral da bochecha ali e no topo da minha testa, usando a paleta de contorno da Luisance. Depois eu passei um pouquinho de iluminador, então assim, nada diferente do que eu faço em todos os meus vídeos quando eu tô fazendo preparação de pele. Então eu contorno o iluminador, faço um pouquinho de contorno no meu nariz também, ilumino, né, o arco do cupido, ilumino também um pouquinho abaixo do meu queixo, então assim, é uma preparação de pele normal para festa. Apliquei máscara para cílios, eu apliquei no olho que não tá machucado e apliquei no olho que tá machucado, só que no olho que tá machucado eu apliquei mais máscara para poder dar um efeito de cílios postiços, porque eu optei por não colocar cílios nessa maquiagem. Mas, gente, é uma questão de escolha. Se a pessoa optar por não fazer a pele ou se quiser fazer a pele diferente, é tudo uma questão de gosto. Vai de cada um, vai do gosto de cada um aí para poder fazer essa parte que não tem a ver com a cicatriz, com a questão da lata aí no rosto. Passando agora para a boca, eu escolhi dois batons então para aplicar nos lábios. Um é o Really Red da Mary Kay, que eu usei para preencher os lábios normalmente, né, aplicando o batom. E o outro chama Red, também é da Mary Kay, só que ele eu vou usar só para poder fazer o machucado no canto interno, então, dos meus lábios. Não tem mistério, apliquei o batom normal na minha boca, preenchi. Não usei lápis de contorno, apliquei com batom mesmo, mas você pode usar qualquer batom vermelho ou qualquer outra cor de batom para poder preencher os seus lábios. Com o outro batom agora, eu vou começar então a bater o próprio batom no cantinho externo ali dos meus lábios, né? Para poder fazer esse sinalzinho de machucado ali, que tá sangrando, né? E vou batendo ali então, depois dou uma estendidinha para baixo, como se tivesse escorrido o sangue com o próprio pincel, né? O pincel, lógico, eu passei ele no batom também. E vou dando essa espalhadinha aí, passando o dedo também, como se eu tivesse passado a mão ali, borrado esse sangue na minha boca.
Em seguida, eu vou pegar então um batom líquido marrom, num tom bem fechado, né, tipo café, e vou aplicar ali mais internamente dessa marquinha que eu fiz com outro batom, só para dar um efeito mais de sangue, mais de profundidade ali de machucado nesse cantinho. E depois, finalizando, eu vou voltar com o pincel de esfumar, vou voltar com o roxo no meu rosto e vou ali então fazer uma junção entre o machucado da boca e o restante do rosto que ficou sem dar acabamento ali na maquiagem. Vou só dar uma finalizada ali esfumando esse roxo para dar o efeito então certinho de machucado ali na lateral do meu rosto. Aqui, gente, o papel começou a soltar um pouquinho do meu rosto. Para não ficar aparecendo a parte branca, eu colei ele com a mesma cola para cílios que eu colei a lata no meu rosto. E agora eu vou começar a preparar então o sangue falso. Usei uma gelatina, né, essa que eu utilizei de framboesa, mas você pode utilizar gelatina sem sabor também. E fui colocando água nela e misturando até ela pegar uma textura mais viscosa, mais grossinha, mas não muito rala, mas também não muito grossa, para poder fazer o esguiche então no meu rosto. Vou pegar um pincelzinho de cerda macia e vou aplicar nessa mistura que eu fiz e vou passando o dedo para poder fazer esse esguiche então no meu rosto. E depois dou umas batidinhas com o próprio pincel para fazer como se o sangue tivesse esparramado. Vou aplicar um pouquinho do sangue, mas aí é bom vocês esperarem o sangue engrossar, a gelatina engrossar um pouquinho na água para poder ficar um pouco mais viscoso. Ou então fazer o que eu fiz, que depois de eu fazer essa aplicação aí, eu achei que estava muito ralo, eu coloquei um pouco mais de gelatina na água para poder ficar bem grosso e voltei aplicando, porque aí a textura ficou mais próxima de sangue coagulado, então assim, deu um efeito mais legal nessa cicatriz aí, ficou mais natural o efeito, eu gostei mais. Então, eu aplico tudo em volta na parte que está encostando no meu rosto e depois aplico em volta da latinha também para tampar o acabamento ali do papel higiênico. E depois eu aplico um pouquinho também ali na onde eu fiz uma cutucadinha na minha boca para ficar mais realista esse sangue. E espalho novamente também no meu pescoço, dou uma estendida ali com o pincel para poder dar esse efeito de que o sangue escorreu ali no meu rosto, ali escorreu ali tudo no meu pescoço. E esse foi o resultado final, galera. Olha aí o jeito que fica. E assim, depois que a gelatina seca, olha que ela já tá sequinha, dá um efeito muito legal. Vou deixar mais perto aqui, colocar mais perto aqui pra vocês verem, ó. Como que fica, ó, bem realista. Fica parecendo sangue que coagulou mesmo. Fica bem legal esse negócio. Fica bem nojento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like pra mim e se inscrever no canal se não for inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Segura. Piscou.